gente já está com a gente aqui no estúdio, Berta Vepo, nossa colunista do quadro Direito e Família. Bem-vinda, Berta, sempre um prazer te ter aqui com a gente nas terças-feiras. Muito obrigada, Eliana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renato, também. Sempre um prazer estar aqui com todos vocês. E hoje eu trouxe um tema que é um tema muito recorrente nos escritórios de Direito de Família. Sempre me perguntam: Berta, meus pais estão gastando toda a minha herança num novo relacionamento. Existe algo que eu possa fazer? Então vamos lá, hoje eu vim esclarecer se é possível ser feito alguma coisa ou não. Mas o primeiro ponto que eu preciso esclarecer é que enquanto nossos pais são vivos, nós não temos herança. Não existe contratar herança de pessoa viva. Então, se a pessoa tem sanidade mental, tem saúde, tem capacidade civil, ela pode dispor livremente dos seus bens. Lembrando também que nossos pais não são obrigados a nos deixar herança, né? Isso acontece quando sobra lá no falecimento e os bens são transmitidos aos herdeiros, mas eles não são obrigados e eles podem sim gastar o seu patrimônio. Inclusive, eu vou falar hoje do julgamento recente do STF que modificou a lei para as pessoas maiores de 70 anos e disse que a partir de agora essas pessoas vão poder sim escolher o seu regime de bens, ao contrário do que eu falei recentemente, enquanto ainda não havia essa lei, que as pessoas com mais de 70 eram obrigadas a casar pelo regime da separação obrigatória, ou seja, os bens não se comunicavam nem que elas quisessem. Berta, já quero começar com essa dúvida então, nos explica melhor. Agora, a partir de 70 anos então, a pessoa pode escolher qual o seu regime de bens? Perfeito, Helena. Agora, com esse novo julgamento, que foi no dia 1º de fevereiro, as pessoas com mais de 70 anos, elas podem eleger por pacto antinupcial o seu regime de bens. A regra geral, para quem não eleger, segue sendo, tanto para o casamento quanto para a união estável, a separação legal de bens. Mas se porventura eu quiser alterar e quiser que os meus bens se comuniquem com aquela pessoa que eu estou me unindo, estou casando, estou formando uma família, agora eu posso sim mudar e eleger o meu regime de bens, seja qual for. E Berta, existe adiantamento de herança? Você pedir para receber aquela parte que está destinada, digamos, tem um testamento, alguma coisa já pré-pronta? Assim, o adiantamento de herança, ele existe, mas aí é uma opção de quem vai doar, né? Eu posso fazer uma doação e considerar aquela doação o adiantamento de legítima, e eu preciso fazer constar que vai ser um adiantamento, mas eu não posso contratar de forma alguma, eu como filho, como recebedor dessa herança, vender, por exemplo, bens que eu ainda não recebi porque meus pais estão vivos, né? Então, cabe por testamento, sim, eu posso fazer uma doação e considerar que aqueles bens que eu doei foi um adiantamento de herança. O que não pode é contratar herança de pessoa viva. Por exemplo, eu nem recebi um imóvel ainda dos meus pais, mas eu como herdeira, meus pais vivos, quero vender aquele imóvel específico. Isso eu não posso. Somente quando o meu pai vir a falecer, ou a minha mãe vir a falecer, aí sim, mesmo que não esteja terminado o inventário, eu posso fazer uma cessão de direitos, lembrando também que se eu tiver co-herdeiros, ou seja, outros herdeiros juntos, eles têm o direito de preferência e o ideal é que eles concordem, porque senão pode ser que se torne ineficaz essa cessão de direitos. No caso de interditar a pessoa, quando que se caracteriza e quem que seria o primeiro responsável quando uma pessoa é interditada? Muito bem, Renato. O processo de interdição também sofreu grandes mudanças com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, hoje a interdição, ela atinge o direito negocial e patrimonial dessa pessoa, mas ela não atinge os outros valores. Ela pode casar, ela pode votar. Então, é só de origem financeira, patrimonial e negocial, para que essa pessoa não contraia dívidas, né? Então, lembrando que isso é um processo em que tem que ser provada que essa pessoa está incapaz.
por perícia judicial. Não é simples como as pessoas acham, de meu pai está gastando dinheiro ou minha mãe está gastando dinheiro. Vou interditar, exatamente. Existe também, caso esse gasto seja excessivo, possa colocar a pessoa em insolvência, endividada, sem condições, inclusive para sobreviver, existe no Código Civil, ou seja, existe o Instituto do Pródigo, que é aquela pessoa que não tem controle, que é uma pessoa que gasta excessivamente. Mas isso também depende de um processo e depende de ser provado, que aquela pessoa está dilapidando e dissipando o patrimônio. Não simplesmente gastar e viver, enfim, ter custos que não comprometam o seu patrimônio nem sua vida financeira. Tá, então no caso que é uma preocupação dos filhos, essa preocupação de se os pais estão gastando excessivamente, existe alguma possibilidade de eles entrarem? Só no caso de um pai pródigo que esteja colocando essa saúde financeira em risco total. Mas não existe se esse pai é lúcido, ele tem consciência do que ele está fazendo e ele está apenas aproveitando a sua vida com um companheiro ou com uma esposa do lado. Até porque, como eu disse, a pessoa não tem ainda direito à herança enquanto seus pais estão vivos. Eu passei uma situação dessa com minha avó, que teve Alzheimer. E aí chegou num ponto determinado da vida, né, que a gente morando em Porto Alegre, minha avó morando em Pelotas, que foi necessário a interdição dela para poder trazer ela para cá e, enfim, não tinha simplesmente tudo a ver com a questão financeira só, né, mas porque ela já não tinha condições de se cuidar, de tomar medicação, de fazer comida, de manter o apartamento limpo, né, e ela tinha, à época, um companheiro também que já era idoso. E a única solução que a família conseguiu era a interdição para poder trazer ela do ambiente que ela estava para próximo da família, onde ela poderia ter esses cuidados. Exatamente. Na verdade, a interdição ela visa a proteção daquela pessoa, né? Então, não é apenas para que ela seja privada do patrimônio dela. Então, a interdição, a pessoa que for curadora, que é o responsável legal, ele inclusive responde judicialmente por dívidas e pessoalmente, né? Caso ele não comprove que os custos daquela pessoa são suportados para ela, ou seja, que haja diferença dos custos, ele pode responder. Então, a interdição ela é uma forma de proteção. Só que hoje o instituto da interdição é cada vez menor na vida das pessoas, né? Porque nós entendemos que as pessoas têm que ter liberdade, por mais que às vezes exista alguma forma de deficiência ou um prejuízo da saúde mental, a pessoa tem que ter condições de decidir se vai casar, se não vai casar, sobre a sua vida sexual, sobre a sua vida pessoal, sobre o voto, enfim, sobre todas as outras questões que não patrimoniais. E, Berta, a gente falou sobre essa mudança que aconteceu agora, 1º de fevereiro, e ficou, na verdade, uma dúvida. Quem casou antes dessa nova decisão do STF, como funciona? Interfere alguma coisa? Não interfere? Não, para os casamentos antes desse julgamento de 1º de fevereiro, segue a regra geral, que é a regra da separação obrigatória de bens. Ou seja, se eu tenho mais de 70 anos e eu casei, o meu regime de bens é o regime da separação. Então, tudo que eu adquiri ao lado daquela pessoa não vai se comunicar, a não ser que eu prove que houve esforço comum. Mas precisa ser feita a prova desse esforço. Então, se foi antes, segue a regra normal. A partir de agora, se eu casei, eu posso eleger via pacto antinupcial, né? E quem casou antes e desejar alterar, também tem essa opção de alterar. Lembrando que para o casamento precisa ser feita uma ação de alteração de regime de bens, em que vão ser resguardados direito de terceiros e de eventuais credores. E como funciona quando os pais querem deixar os bens para um novo parceiro do relacionamento, novo companheiro? Eles podem, eu posso dispor de 50% do meu patrimônio. Então, se eles querem deixar para um novo companheiro, ou enfim, mesmo que seja nesse regime da separação legal, eu tenho a possibilidade de deixar via testamento. Inclusive, um dos temas que eu vou trazer aqui é a organização da nossa sucessão. Eu não posso falar da herança de outras pessoas,
mas eu posso organizar a minha sucessão e para quem eu quero deixar os meus bens. O que eu não posso é contratar os dos outros, né? E isso evita, inclusive, que as pessoas desejem a morte dos outros. E essa foi a intenção do legislador, para que as pessoas não comecem a negociar, desejando que aquela pessoa possa vir a falecer, para aí sim aquele negócio ser concretizado. Então, a intenção, na verdade, é a proteção da vida. Mas se eu estou falando dos meus bens, aí eu posso organizar a minha sucessão, inclusive para esses casos de novos relacionamentos ou de filhos que venham agregar a família, que são de outros relacionamentos, do meu outro companheiro e que passam a ser nossos filhos. Então, eu sempre venho falando aqui, o direito de família hoje, ele é regrado pelo afeto. E nada impede que eu possa vir a ter afeto por um filho que não é meu, mas que é de uma companheira ou de uma esposa, e eu queira deixar parte dos meus bens para esse novo filho que eu considero e que eu tenho afeto. É a liberdade, né? Exatamente. Direito. Servindo para proteger a liberdade das pessoas escolherem. E esse, só para consignar aqui, foi um dos grandes temas lá do julgamento do STF que convalidou, consagrou a autonomia da vontade, ou seja, as pessoas têm direito de escolher, né? E a gente aqui está falando de pessoas de 70 anos. E tu tem alguma orientação para essas pessoas, para a gente ir finalizando a nossa conversa hoje, Berta, já com a tua orientação de como se comportar, de como pensar nessa situação? Sem dúvida, é fundamental que seja consultado um advogado, de preferência especialista em direito de família, para que a pessoa possa dizer o que deseja fazer com seus bens, como é que pretende que a sucessão aconteça, ou seja, que os bens sejam transmitidos para os seus filhos, para os seus cônjuges, companheiros, ou até mesmo para os seus pais. Então é importante, hoje nós temos como mudar o regime de bens, só que isso precisa ser feito pela via judicial, né? Ou sempre por vias que são previstas em lei. Para isso é necessário que se consulte um advogado e ali vai ser combinado tudo que a pessoa tem o desejo e a vontade de fazer. E se a autonomia da vontade hoje está sendo valorizada e está sendo considerada, para que a gente possa escolher, a gente precisa conhecer a lei. Então é fundamental que seja consultado um advogado para aí sim ser feito da melhor forma possível. E o arroba da Berta está na tela para quem quiser conversar e contatar ela para esclarecer mais dúvidas sobre este e todos os outros assuntos, porque a comunicação sempre sai mais barata, a informação, né, Berta? Sem dúvidas, mais barata e atende a todos, né? Muito obrigado, Berta. Sempre muito bom te receber aqui no Mosaico. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Até semana que vem, gente. Muito